Anteriormente, nós estávamos comentando sobre as definições dos problemas computacionais, né? Então, definir bem a entrada, definir bem a saída, definir de maneira formal, né? Entrada e saída, e de maneira matemática, tá? Bom, isso pode ser até um desafio aí, e tem alguns problemas que eles nem são bem definidos, tá? Então, eu quero apresentar alguns desses problemas só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando aí de problemas mal definidos, tá? Então, alguns problemas podem ser inicialmente, às vezes é só no início, tá? Inicialmente mal definidos, tá? Então, um problema que a gente trabalha lá em ALG 1, só para mostrar essa questão de problemas que não são bem definidos, é assim: quero ler vários pares de números e imprimir a soma de cada par. Tá? Só que o que são vários pares? Tá? Então, lá em ALG 1, a gente pega essa coisa que não está bem definida aqui, vários pares, a gente trabalha com duas hipóteses lá, né? O vários pares às vezes significa ler N números, ou os vários pares às vezes significa ler diversos números e parar de ler números quando você vê, sei lá, 0, 0, né? Que são os dois, o par são dois números, daí tem o 0 e 0. Tá? Então você poderia começar a dar interpretações mais precisas para quando os problemas são mal definidos. Tá? Então a solução é definir precisamente o teu problema. Tá? Então, como eu comentei aqui, ó, uma primeira interpretação seria ler pares de números até encontrar dois zeros, e uma segunda interpretação é ler 100 pares de números ou ler N números. Né? O usuário digita um certo número N e você vai ler aqueles N pares de números na entrada. Tá? Então dá para você pegar uma coisa que está mal definida e definir de maneira bem precisa. Outro problema que a gente trabalha lá em ALG 1, e também ele é mal definido, é o problema de detectar bordas da imagem. Né? Então, essa aplicação era uma aplicação que eu gostava bastante lá em ALG 1, né? Detectar bordas de imagem. A questão é o que é uma borda. A gente tem a intuição do que seria uma borda, mas se eu pegar e falar assim, traduz essa nossa intuição do que significa ser borda, traduza para uma linguagem mais matemática, uma linguagem mais precisa, ou traduza para um algoritmo. Tá? E a gente faz isso de uma maneira bem precisa lá em ALG 1, tá? Só que existem diversas formas de você fazer. Né? Então, lá em ALG 1 a gente trabalha com o método do gradiente. Tá? Mas existem outros métodos aqui, por exemplo, o método de Sobel, o método de Prewitt, método de Kani. Né? O que são esses métodos aqui? São formas de você pegar essa definição imprecisa de borda e falar assim, pronto, borda é isso, ou borda é aquilo. Tá? Então, no momento em que você fala que você está trabalhando com o método do gradiente, você está falando assim, bordas são gradientes, tá? Que é um conceito lá que a gente acaba vendo lá no cálculo 2. Tá? Ou método de Sobel, aí você tem uma outra definição precisa do que é uma borda. Tá? Um outro problema mal definido, tá? É o problema de detectar comunidades em redes sociais. Isso é um problema, eu costumo dar de vez em quando a disciplina de redes sociais, né? E é uma disciplina optativa para os cursos de ciência da computação e informática biomédica. A questão é assim, se eu dou a gente gostaria, né, de pegar essas que a gente chama de grafo aqui da conexão, né, que representa conexões em redes sociais. Por exemplo, os pontos aqui seriam pessoas e a conexão entre os pontos seriam se essas pessoas têm amizades. A gente gostaria de pegar esse grafo aqui, né, de conexões e fazer esses clustering aqui, esses agrupamentos de pessoas aqui. Igual está nessas cores. O problema é definir o que é uma comunidade. O que é uma comunidade? Então,
da mesma forma, a gente tem que pegar essa definição informal e transformar numa definição precisa, para daí você resolver o problema. Então, você tem vários métodos lá, né? Método do corte mínimo, tá? Método de agrupamento hierárquico, algoritmo de Girvan-Newman, maximização de modularidade baseado em cliques, tá? E diversos outros, tá? Não vou comentar sobre isso daqui, né? Cada um deles tem, assim, vamos dizer, vantagens e desvantagens, tá? Agora, assim, quem que define, né? Quem escolhe qual que é a definição precisa e qual que é a melhor definição precisa? Isso também é uma outra questão, talvez saia um pouco do que a gente está... na verdade, isso sai do que a gente vai discutir aqui em ALG 2, mas só para vocês saberem, porque é uma questão que vocês eventualmente vão ter que trabalhar, vão ter que discutir isso daí, né? Lá nessa área de redes sociais mesmo, você trabalha com... É uma área que você trabalha ali com né, redes sociais, então, sociologia, tá? Então você vê o que pessoas, sociólogos, entendem por comunidade, tá? Para daí você criar uma definição matemática do que significa ser uma comunidade, tá? Ou até mesmo questões da psicologia, às vezes, entram aí nas redes sociais. Então você tem aí essa interação, né? Você não fica só na área aqui de ciências exatas, você trabalha, né, com essa área de ciências humanas, e por isso que elas são áreas bastante importantes também, né? Tá? Então, sociologia, psicologia e outras aí, tá? Então tem esse estudo aí, mas a gente não trabalha nesse nível, a gente trabalha assim com definições já dadas, tá? Pelo menos na maioria dos casos. Às vezes a gente tem que fazer esse trabalho aí também, tá? Alguns casos de problemas mal definidos são ainda mais problemáticos, né? Como assim? Porque até então, nesses problemas que eu acabei de mostrar para vocês aí, eu consigo pegar e criar definições precisas, tá? Em alguns outros problemas, você quer criar um algoritmo que faça uma determinada coisa, mas você não consegue definir o que são aquelas coisas, tá? Então, um problema é assim, classificar uma imagem como cão ou gato, né? Esse problema lá da área de aprendizado de máquina, tá? Eu te dou duas imagens aqui, um gato e um cachorro, tá? Inclusive, se você for olhar aqui, né, essas duas imagens aqui, você vai pensar, pô, mas esse gato aqui talvez pareça um gato, mas pode ser um outro bicho aí, tá? Esse cachorro aqui tá até com uma cara de um ursinho, né? Como é que você faz para definir isso formalmente e fazer o teu programa identificar o que é gato e o que é cachorro? E os algoritmos fazem isso hoje, tá? Os algoritmos lá de aprendizado de máquina. Então, assim, a solução aqui, uma solução entre aspas, tá? É fazer definições precisas, entre aspas, elas não são tão precisas. E aí você acaba trabalhando com, assim, o que é um cão e gato? É o que é definido por uma rede neural. É uma definição baseada numa outra definição, né? Uma rede neural. Tá? Ou o que é cão e gato? O que é cão e o que é gato é o que classificadores lineares me dizem o que é cão e gato. Então, de certa forma, você está meio que desviando do problema, né? Você atribui a definição de cão e gato para uma rede neural, ou você atribui a definição do que é cão e gato para classificadores lineares. A grande questão aqui, por isso que ela é mais problemática ainda, é que ainda ninguém sabe exatamente por que uma rede neural funciona ou por que um classificador linear funciona. É uma área de pesquisa, tá? Então você sabe que funciona, tem funcionado bem, mas você não sabe exatamente por quê. Então você atribui a definição de cão e gato para essas soluções que são precisas, tá? Só que você nem sabe o que acontece lá dentro direito, tá? O pessoal tem estudado isso daí, é uma área bem ativa aí da computação hoje em dia, tá? Então, assim, só para estudo aqui é só para mostrar que tem problemas que são mal definidos, mas na nossa forma de ver aqui em Algoritmos 2, a gente sempre vai trabalhar com definições precisas, tá? Problemas bem definidos, tá?
Então, ó, um exemplo de problema que nós vamos tratar aqui, a gente até já viu antes, tá? Então, tá aqui a entrada e a saída, instância e resposta. Então, aqui, ó, instância VAB, são 3 coisas, tá? É uma tripla que a gente chama, né? Uma tripla VAB, onde V é um vetor indexado por A e B, e o A tem que ser menor ou igual do que B, tá? Você vai receber 3 coisas como entrada. Você pode pensar lá já na entrada das funções, né? Você vai receber um vetor, você vai receber um índice A e um índice B, e a gente já está supondo que o índice A é menor ou igual do que o índice B, tá? Isso é a nossa entrada. E a nossa saída, o índice M entre A e B, tal que o valor na posição de M é menor ou igual que o valor de todas as outras posições, tá? Então a gente chamou esse problema, agora um problema bem definido, de problema de mínimo de vetor. É um problema que a gente já trabalhou lá em ALG 1 também, tá? Mas a gente não tinha assim chamado tanta atenção para essa questão da entrada e da saída, né? Da instância e da resposta. Então, só para exemplificar aqui, tá? Agora, no problema do mínimo do vetor, né? Se o vetor que eu passo como entrada é dado por esse vetor aqui, tá? Então aqui tem os índices de 1 até 7, e o valor de cada posição, 16, 23, 4, 42, 15, 8 e 4. Sobrou um ponto e vírgula aqui. Então, primeira coisa, V17 é uma instância do problema mínimo do vetor, é uma entrada do problema mínimo do vetor. Então, o que é a entrada? É o vetor. Qual vetor? Esse vetor aqui, 1 e 7. Por quê? Essa tripla. A gente vai receber 3 coisas, como eu falei. O vetor, um índice inicial e um índice final. Tá? V17, essa é a entrada do nosso problema. Que mais? 3 é uma resposta para a entrada V17. Né? Por que 3? Porque na posição 3, né, lembra que a gente retorna as posições, né, os índices M. Então, por que 3 é a resposta? Porque na posição 3 contém o número 4. E o número 4 é menor ou igual a todas as outras posições do vetor. Tá? Terceiro ponto aqui. 7 é outra resposta para a instância V17. Então, nesse problema aqui, eu posso ter 2 respostas possíveis. Né? Pode ser 3 ou pode ser 7. Porque na posição 7 eu também tenho o número 4, que é menor ou igual que todos os outros números do vetor. Tá? Quarto ponto. V46 é outra instância, outra entrada do problema. Tá? É outra entrada. Uma é V17, e aí quando eu mudo aqui os parâmetros da entrada, eu tenho outra entrada, né? O V46 seria, eu posso até passar esse vetor inteiro aqui, mas o 46 eu estou me restringindo a essa parte aqui. Tá? Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer deixar genérico aí né, os índices do vetor. Não necessariamente a gente sempre precisa começar em 1, né? Terminar lá num número máximo. A gente pode pegar subvetores, tá? A gente torna até a definição do problema, a entrada mais genérica, né? E aí, nesse caso, o 6 é a única resposta, tá? Para a instância V46. Então, como eu falei, V46 é esse vetor mais restrito aqui à posição 4, 5, 6. Né? E aí, se restringindo a esse subvetor, a única resposta é 6, porque o valor da posição 6 é 8, e 8 é menor ou igual que todos esses números aqui, tá? Da posição 4 até a posição 6. Tá? Isso daqui só para a gente entender questão de entrada e saída, né? Instância e resposta. Tá? Beleza, onde é que entram os algoritmos aí nessa discussão toda? Então, a gente falou de problemas computacionais agora. O problema computacional é definido por entrada e saída. A solução de um problema computacional é chamado de algoritmo. Tá? Então, um algoritmo é
Primeiro, a descrição de uma computação, né, ou de um passo a passo. Tá? Dá para a gente definir essas coisas aqui de maneira mais formal. Tá? E para cada instância do problema, para cada entrada possível do problema, resulta numa resposta correta para aquele problema. Tá? Então, do jeito que a gente está trabalhando aqui, para qualquer tipo de entrada que eu passo do problema, se eu tenho um algoritmo, ou seja, se eu tenho uma solução para esse problema, ele tem que me devolver a resposta correta para qualquer entrada. Tá? Só assim que eu posso considerar que é uma solução, né? Tá? Se ele responder uma vez errado, ele já não é uma solução para o problema. Tá? Bom, e como descrever uma computação? Né? Como é que a gente costuma descrever um passo a passo? A gente já fez isso no Algoritmos 1. Né? A gente descreve o passo a passo, por exemplo, usando a linguagem Pascal, tá? Linguagem de programação Pascal, e aí a gente descreveu o passo a passo, tá? Ou poderia ser outra linguagem de programação. Como é que a gente vai descrever os algoritmos aqui em Algoritmos 2? A gente vai usar a descrição chamada de pseudocódigo, tá? A gente não vai descrever as soluções nem em Pascal, nem em C, nem em nenhuma outra linguagem, tá? A gente vai descrever usando pseudocódigo. Talvez mais... a próxima aula eu vou apresentar uns trechinhos de linguagem C, tá? Pode ser que mais para frente também a gente apresente outros trechos de outras linguagens, aí, ou a mesma linguagem C, tá? Mas a ideia geral aqui é apresentar os algoritmos usando o pseudocódigo. O que é um pseudocódigo? Pseudocódigo é assim, parece código, mas não é, né? Por isso a palavra pseudo. Parece, mas não é, tá? Por que é legal a gente descrever os algoritmos usando o pseudocódigo? Porque é mais simples, tá? Como assim mais simples? Por exemplo, ele omite alguns detalhes específicos que são feitos só para o computador entender, tá? Então, por exemplo, você lá no pseudocódigo você não declara variáveis, mas você precisa declarar isso para o computador entender que você está reservando um espaço de memória, né? Então, a gente não precisa entrar nesse tipo de questão, né? Outros detalhes específicos que é só feito para o computador entender é, por exemplo, usar ponto e vírgula, né? Que o ponto e vírgula fala assim, ó, terminou aqui uma certa sentença, um certo comando, e aí o computador que está lendo aquilo, ele sabe que terminou, né? Então são os delimitadores, tá? A gente também evita isso no pseudocódigo, então a coisa fica um pouco mais limpa e mais simples, tá? Outro tipo de delimitador seria lá o begin e o end do Pascal, tá? Também não precisamos desse tipo de coisa aqui. Isso é feito só para o computador entender, tá? Então é mais simples usar pseudocódigo. Um outro fator aqui é que a maioria dos livros de algoritmos usa pseudocódigo para fazer a descrição dos algoritmos. A grande maioria dos livros, né, usa pseudocódigo. Tá? Por quê? Porque é uma forma assim, mais genérica, né? Você não está atrelando a uma tecnologia específica, né? Quando eu digo tecnologia, é uma certa linguagem específica, né? Ou Pascal, ou Java, ou C, ou Python. Não, pseudocódigo todo mundo vai ler e todo mundo vai entender. E aí você não vai ter que ficar se preocupando com alguns detalhezinhos dali da linguagem, né? Sendo que às vezes você nem conhece a linguagem, tá? Então não te confunde muito. Né? Então a grande maioria dos livros usa pseudocódigo. Porém, a última coisa aqui é que quando vocês forem implementar, né, vocês vão usar a linguagem C. A linguagem C aí, posso dizer que é quase como se fosse a linguagem oficial aí dos cursos de ciência da computação e informática biomédica, né? A gente aprende lá no primeiro semestre o Pascal, justamente para a gente abandonar ela e saber que existem outras linguagens que são muito parecidas, mas é que a gente acaba fixando aí muitas vezes na linguagem C, tá? Não é o objetivo dessa disciplina aqui explicar a linguagem C, como eu falei, a gente vai descrever as coisas em pseudocódigo. Linguagem C vocês vão aprender lá na disciplina de programação 1, tá? Mas quando vocês forem implementar soluções que vocês desenvolverem aqui, vocês vão ter que usar a linguagem C ou implementar os trabalhos práticos que a gente forem dados aí nessa disciplina de algoritmos 2. Como daí aí você não pode usar pseudocódigo, tem que usar uma linguagem real, a gente vai usar a linguagem C.